Tornou Jesus a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão se entristeceu por ele ter perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu também te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Pode sentar. Amém, irmãos? Graças a Deus. Não vou ser extenso na palavra, amém? Mas quero ser objetivo e que os irmãos, quando saiam, amém, fique essa palavra no coração. A Bíblia, ela diz aqui no Evangelho de João, de capítulo 21, de versículo 15, ela vem falar sobre um diálogo entre Pedro e sobre também Jesus. Mas para que eu possa chegar até esse diálogo, eu preciso passar o contexto para que você possa entender essa palavra. A Bíblia diz que Jesus, ele escolhe a Pedro, escolhe os discípulos e sai pregando a palavra e fazendo milagres. Após isso, Jesus, ele vem morrer e vem a ressuscitar. E nesse meio tempo que isso acontece, a Bíblia relata e diz que agora os discípulos estavam meio que perdidos. E a Bíblia fala também que nessa hora, agora, ali, os discípulos, quando Jesus, ele ressuscita e vai aos céus, eles param de fazer o que eles faziam ao lado de Jesus, porque eles andavam com Jesus e viam Jesus levantar o paralítico. Eles andavam com Jesus e via Jesus ali fazer o cego enxergar, o mudo falar. Agora, Jesus não estava mais ali em pessoa física com eles. E então, eles se abalam porque viram aquele a qual falava e operava milagre não está mais ali. E a Bíblia diz que nesse tempo, agora, Jesus, ele se afasta um pouco dos discípulos, e quando isso acontece, diz a Bíblia aqui no capítulo 21, que Pedro, numa certa feita, ele olha para os discípulos e diz: vamos pescar. E a Bíblia diz que quando eles vão pescar, nada eles apanham naquela hora, não pegam peixe, voltam frustrados, ao ponto que, se você for ler o capítulo 21, você vai ver que quando ele chama as pessoas para ir pescar com ele, não somente ele volta aborrecido, mas as pessoas que estavam no barco. E naquele momento, quando eles voltam e não pescam nada, naquela hora eles olham na ponta do mar um homem, e aquele homem olha para eles frustrados, de cabeça baixa, eles estavam abatidos, e diz assim: mas pescaram alguma coisa? E então, não conhecendo que era Jesus, a Bíblia diz que eles falam naquela hora: não pescamos nada. E então, ali conta a Bíblia Sagrada que Jesus ali diz: voltem ao mar e lancem a rede do outro lado. E nesse momento, ali Pedro, imagina, passou a noite inteira pescando. Um homem pescador, um homem que conhecia o mar, um homem que conhecia a força do mar, onde é que ia ter peixe, era entendido do negócio. Não havia pescado nada, agora um homem chega até ele e diz assim: volta para o mar e volta a pescar e joga a rede. Pedro naquela hora podia ter olhado e duvidado e até mesmo pensado: mas quem é esse homem que está falando? Porque aqui diz que eles não conheceram Jesus. Mas quem é esse homem que está falando? Eu sou pescador, eu sou entendido do mar, eu conheço o mar, não pescamos a noite inteira, agora vem um homem e manda nós voltar e pescar. Ele podia ter questionado a ordem de Jesus, mas a Bíblia diz que naquela hora, agora Pedro, ele volta ao mar, e quando ele volta ao mar, a Bíblia diz que vem então a pique o barquinho. E a primeira lição que eu tiro nessa palavra é: não interessa de que forma e de que jeito, quando Jesus pede, não
não precisamos questionar, temos que somente confiar no Senhor. Não precisamos questionar o jeito e a forma, mas temos que entender o que Deus quer. Pedro não confiou na força do braço, Pedro não confiou na força da sabedoria dele. Jesus falou: vai e lança, e Pedro somente obedeceu e foi e lançou. Quer receber teu milagre? Não questiona, somente obedece. A Bíblia diz que após isso, agora Jesus na frente do mar, Pedro, um grande milagre, os peixes cheios, e Pedro já começa a pensar: mas eu conhecia alguém que dava uma palavra e acontecia alguma coisa. Mas eu conhecia alguém que quando falava alguma coisa acontecia. E então diz a Bíblia que ele conheceu que era Jesus. E quando ele conhece que era Jesus, que Pedro vem com o barco a pique, a Bíblia revela e vem dizer que quando ali Pedro ele vai até Jesus, a Bíblia diz que Jesus já estava com um peixe na brasa esperando os discípulos. Quando eles voltam do mar, a Bíblia diz que Jesus estava lá sentado, olhando para eles com um peixe na brasa, já prontinho para eles comer. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Eu quero dizer que quando confiamos em Jesus, quando não questionamos a ordem que Jesus deu, aleluia, quando nós voltarmos, Deus está com o peixe na brasa, ou seja, Deus está com a vitória nas mãos dele para nos entregar. Mas para isso, temos que obedecer e crer sem questionar. E a Bíblia diz que agora Jesus, ele faz a fogueira, ele olha para Pedro e diz: Pedro, senta aqui. E quando Pedro senta naquele momento, a Bíblia diz que Jesus ele olha para Pedro, e quando ele olha para Pedro, ele diz: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Pedro olha uma vez mais para Jesus, Jesus olha bem no olhar de Pedro e diz: Pedro, mas tu tens certeza que tu me ama? E Pedro naquela hora diz: Jesus, mas tu sabe que eu te amo. E a Bíblia diz que agora uma vez mais, Jesus ele pede para Pedro: tu me amas, Pedro, realmente? A Bíblia diz que quando, se você for ler a Escritura, você vai entender que quando Jesus, ele olha para Pedro e pede a primeira vez: Pedro, tu me amas? Naquele momento, Pedro responde: Jesus, tu sabe que eu te amo. Existem dois amores na Bíblia Sagrada. O primeiro amor, se você for ler ou na vida, é o amor fileu, ou seja, um amor que ele é condicional, e existe o amor ágape, que é incondicional. Jesus estava olhando para Pedro e naquele momento estava dizendo: tu me amas, Pedro? E Pedro dizendo: sim, eu te amo, Jesus. Aí eu fico olhando, Jesus olhando para Pedro. Por isso que a Bíblia diz que muitos me louvam de lábios, mas seu coração está longe de mim. Era Pedro naquele momento dizendo: eu te amo, Jesus, de boca para fora, mas não renunciava por Jesus, mas não deixava aquilo que eu prendia por Jesus. Então Pedro naquela hora, ele dizia: eu te amo, mas de boca para fora, porque o coração não estava em Jesus. E a Bíblia diz que agora Pedro de novo, ele olha para Jesus, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, dá mais uma oportunidade, tu me amas mesmo, Pedro? E Pedro uma vez mais, sem pensar, diz: Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus dá aquela olhada para ele, Pedro já começa a entender que alguma coisa estava errada. E naquela hora, se você for ver, a Bíblia diz que Pedro, ele estava falando sem ser de todo o coração, porque um homem que Deus escolheu já não estava mais perto de Deus. E então, pela terceira vez agora, Jesus olha para Pedro, e Pedro naquele momento, agora Jesus diz: tu me amas, Pedro, pela terceira vez?
E nessa hora, Pedro ele vai falar: Jesus, eu te amo. E agora eu vou conjecturar. Nessa hora que ele vai falar, a língua trava, a boca para, e ele começa a olhar para Jesus e ele não fala nada, e começa a pensar e chorar. E me permita, em pouco tempo, em poucas palavras, fazer você entender o que Pedro pensa nesse momento. Quando Jesus diz: tu me amas, Pedro, Pedro ele trava, e no tempo que ele trava, ele começa a lembrar de Cristo, de quando Cristo chega e diz: Pedro, tu não serás mais pescador de homens, mas agora tu vais ser pescador de almas. Pedro, ele começa a lembrar de Jesus, quando Jesus chega até ele e diz assim: Pedro, aleluia, você está com medo? Começa a andar sobre as águas, começa a andar sobre as águas, e Pedro olhando para Jesus apavorado, e Jesus dizendo: vem homem, tenha fé, vem. Aquele momento com Jesus, Pedro começa a lembrar de quando Jesus chegou diante de um homem e disse, e operou um milagre, e olhou para Pedro e disse: se vocês crerem, obras maiores vocês farão em meu nome. Pedro começa a lembrar de toda a trajetória que ele tinha com Jesus, mas também ele começa a lembrar no momento que Jesus olha para ele, aleluia, e que o momento que Jesus dá uma chamada para ele, e ele começa a se afastar pelas coisas do mundo. Pedro começa a pensar, Pedro começa a raciocinar, e a Bíblia diz que Pedro começa a lembrar de quando Jesus, ele vai indo ao Getsemane, e então quando vão prender Jesus, naquela hora, ele, um homem irado, estressado, nervoso, um homem que só dava problema para Jesus, ele chega e ele corta a orelha de um soldado, de um homem chamado Malco. Pedro começa a fazer uma reflexão da sua vida, e quando ele começa a fazer uma reflexão da vida, ele vê um homem chamado Malco, sonhador, um homem que fazia, aleluia, curso sacerdotal para ser sacerdote. E se você for ler na Bíblia Sagrada, você vai entender, no livro de Levíticos diz que para um homem ser sacerdote, ele não podia ter uma cicatriz no seu corpo. E agora Pedro olha para aquele homem porque cirou, e ele vai e corta a orelha daquele soldado. Ele não estava matando somente, aleluia, não estava ferindo aquele soldado somente fisicamente, mas ele estava matando o sonho daquele homem, porque aquele homem tinha um sonho, e o sonho era de servir a Cristo. E eu lanço uma palavra profética na sua vida nessa noite. Quem sabe Pedro chegou até você, aleluia, você cheio de sonho, cheio de esperança, você dizendo: eu vou conquistar, Deus vai me abençoar. Mas o Pedrão, perturbado, endemoniado, chegou até a tua vida e tentou cortar a tua orelha, o teu sonho. Eu estou para dizer que existe um Deus, em Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está aqui dizendo, aleluia, da mesma forma que eu peguei o soldado Malco e ressuscitei, eu arrudei a orelha dele e ressuscitei o sonho dele, eu vou ressuscitar os teus sonhos. Pedro, ele olha naquela hora, então ele começa a pensar: eu fiz mal para alguém, eu feri alguém, eu machuquei alguém. Pedro começa a se remoer por dentro com uma dor de remorso por ter ferido uma pessoa e não ter se perdoado por ter ferido aquela pessoa. E ele olhando para Jesus e pensando em poucos segundos, Jesus esperando a resposta de Pedro. Mas não bastando isso, Pedro começa a lembrar quando ele falha com Jesus, e ele diz: Senhor, se tu morrer, eu morrerei contigo. E a Bíblia diz que Pedro, naquela hora, aleluia, ele diz: Senhor, se tu morrer, eu vou morrer contigo. Ele faz uma promessa e Deus dá uma olhada, Jesus dá uma olhada para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Pedro começa a pensar em quando naquele momento ele faz uma promessa para Deus e ele não cumpre.
cumpre, porque a Bíblia diz que quando Jesus ele é levado, a Bíblia fala que Pedro naquele momento, ele começa a se envergonhar de Jesus, ele começa a ficar com vergonha de Jesus, ao ponto que chegam para ele e dizem: Pedro, dizem: ó, você fala como ele, eu te conheço, essa voz eu escutei. E diz a Bíblia que ele: eu não conheço esse homem, eu nunca vi esse homem. A Bíblia diz que outra pessoa em meio ao círculo chega e diz: mas eu te conheço, tu és sim discípulo de Jesus. E Pedro uma vez mais diz: não, eu não conheço esse homem. E a Bíblia diz que pela terceira vez, agora uma mulher criada chega e diz: não, mas tu és sim Pedro, tu és discípulo de Jesus. Então diz que Pedro pragueja a Jesus naquele momento, diz: eu não conheço esse homem, nem sei quem é, e nega Jesus por quantas vezes? 3 vezes. E a Bíblia diz que após isso, agora Jesus se ajoelha, Jesus olha para Pedro, e aquele olhar penetrante de Jesus, Pedro do lado de uma fogueira, agora quando ele nega Jesus, de longe ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, Pedro se joga no chão e se arrepende. A Bíblia diz que Pedro começa a pensar, quando Jesus, ele diz assim: olha, ele dos 12 discípulos, ele escolhe 3, Pedro, Tiago e João, e ele chega e diz assim: a minha alma está angustiada, a minha alma está aflita. Ele seleciona esses 3 discípulos, e Jesus se abre para os discípulos confiando, dizendo: olha, a minha alma está angustiada, eu estou aflito, eu estou oprimido, fiquem aqui orando, intercedendo, porque eu vou subir um pouquinho mais para cima e vou orar. E a Bíblia diz que quando Jesus volta, eles estão dormindo. Pedro começa a lembrar quando Jesus está no Getsemane. E quando Jesus está no Getsemane, Jesus de joelho, ali naquele momento, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A Bíblia diz que naquele momento agora Pedro pensando, Jesus de joelho, agoniando, vendo o sofrimento que ele passaria, e dizendo: passa de mim esse cálice, passa de mim isso. A Bíblia diz que Jesus naquele momento chegava a suar sangue de nervoso. Isso acontece quando todos os nervos do ser humano começam a chegar no último extremo, aí começa a sair sangue pelos poros. Era o que Jesus estava passando. Pedro olha Jesus dizer: passa de mim esse cálice, Senhor. Aleluia. O momento de fraqueza de Cristo, o homem de Cristo naquela hora agora está ali dizendo: eu não tenho mais força. E a Bíblia diz que ali o diabo o atormentando, olhando para ele, aleluia, e dizendo: ainda dá tempo de desistir. Eu fico olhando Jesus no Getsemane, dobrando os joelhos, e o diabo chegando para ele dizendo: lembra o que eu te apresentei no deserto? Ainda está de pé, só desistir. E eu fico olhando Jesus agora, mas a Bíblia diz, a Bíblia fala que tem uma vírgula nesse segmento, que Jesus fala: se possível, passa de mim esse cálice. É o momento que Jesus, aleluia, está na fraqueza, está na parte homem que está sofrendo, aleluia. O diabo vem para tirar a paz e a alegria de Cristo, tirar naquele momento o destino que Cristo tinha, que morrer na cruz por nós. Mas a Bíblia diz que no momento de fraqueza, aleluia, o anjo do Senhor chegou até Cristo. E sabe o que eu tiro com essa palavra? O diabo, ele é astuto, o diabo, ele é terrível. Ele não vai chegar até você quando você está cuspindo fogo, quando você está forte em oração e jejum, quando você, aleluia, está fazendo como Elias, cai fogo do céu e o fogo cai. Quando você, aleluia, faz como Moisés, que o mar se abre. Não, ele não vai vir quando você está
forte. Ele vai vir quando você está com o coração partido, machucado, quando você está pensando em desistir, pensando em parar, pensando em abandonar tudo. É quando o diabo covarde, ele chega até você e diz: lembra o que eu te prometi, lembra o que eu te falei, para ver se você retrocede. Aleluia. Quem sabe você entrou aqui assim hoje, dizendo: eu não tenho mais força, eu não consigo, não vai dar mais certo, e o diabo achou que tinha êxito sobre a tua vida. Mas eu tenho uma palavra para ti nessa noite. No momento de fraqueza, no momento que Jesus diz: passa de mim esse cálice, aleluia, vírgula, o anjo do Senhor chegou, e aí Jesus diz: mas seja feita a tua vontade. Sabe o que Deus está dizendo para ti, aleluia, nessa noite? Você pode ter entrado aqui destruído, o coração abatido, apertado, mas o anjo do Senhor vai te ajudar. Ele vai te ajudar a passar por essa situação, a passar por esse momento de fraqueza. É o momento que Deus te renova, é o momento que Deus te dá graça, e é o momento que Deus te ajuda. Aleluia. Oh glória, levanta a mão para o céu, você que crê isso. Oh, palavra subecanta ramanai. Deus quer dar força para pessoas aqui hoje. Ah, cante, olava, subestelha. Deus quer dar graça, Deus quer dar força, Deus quer renovar corações partidos. Alava, subecantorai. Quem sabe só Deus sabe o que você passou essa semana. Aleluia. Mas o anjo do Senhor fortaleceu, o anjo do Senhor estava lá, e nessa noite não é diferente. É Deus dizendo: eu vou te dar graça para você vencer, eu vou te dar graça para continuar, eu vou te dar graça para suportar. Lamassube, caramassui. Aleluia. Xaramanamassui, e palavra sugaia sobre a ceia. Jesus estava em aflição no Getsemane. O diabo astuto estava achando que era o fim de Jesus, era o fim da chamada, era o fim da promessa, era o fim da humanidade. Mas o anjo do Senhor deu força. É Deus te dando força nessa noite para continuar. É Deus te dando graça nessa noite para prosseguir. É Deus te dando graça nessa noite para não parar. É Deus te renovando. É Deus te dando graça e dizendo: vai, vai, vai. Arabasube, caraba, sube, cantai. Aramanabasube. O diabo chegou quando, aleluia, Jesus estava no momento de fraqueza. Aleluia. Pedro só pensando, Pedro só analisando em poucos segundos tudo isso. E a Bíblia diz que naquele momento agora Jesus, ele diz: seja feita a tua vontade. Sabe o que isso repeia na vida? É quando estamos no limite do limite do limite. É quando já não temos mais força para lutar. É quando o nosso eu, aleluia, quer parar, quer desistir. É quando o nosso eu não tem mais força para jejuar e orar. É quando o nosso eu não tem mais força para clamar. É quando dobramos os joelhos, aleluia, e não temos mais lágrimas para chorar. Aleluia, não temos mais o que falar. É quando não temos mais recursos humanos. É o momento que Deus nos dá graça. É o momento que Deus, aleluia, Ele vem com o seu bálsamo, com a sua graça, e nos renova para continuar. Aleluia. Quem sabe o diabo, aleluia, chegou te apontando a tua fraqueza e dizendo: vai parar, não vai prosseguir, vai desistir, eu vou parar ela. Mas Deus me trouxe aqui, aleluia, para te dizer: Deus vai te renovar, Deus vai te renovar, para a vergonha do diabo. Deus vai te renovar, Deus vai te dar graça, e você vai sair daqui dizendo: eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, porque não é mais feita a minha vontade, mas é feita a vontade de Deus. Aleluia. Oh
A Bíblia diz que Jesus agora olha para Pedro, Pedro fica olhando para Jesus. E eu fico olhando agora Pedro chorando com lágrimas nos olhos, se segurando, apertado. E então agora Jesus diz: tu me amas, Pedro? E Pedro grita: eu te amo, Jesus. Pedro entendeu, Pedro compreendeu o que Jesus estava falando. Como tem uma pincelada, existe o amor ágape e o amor filéu. O amor filéu é um amor que ele é condicional, é um amor de amigo, um amor de pessoa que está próximo, e o amor de condição. Jesus estava olhando para Pedro quando diz as duas primeiras vezes e diz: Pedro, tu me amas? Jesus estava dizendo: tu me amas se a tua empresa falir? Tu me amas se teu filho morrer? Tu me amas se acontecer tu parar no hospital e ali, aleluia, o médico te desenganar? Realmente tu me amas, Pedro? Tu me amas se tu for despedido do teu emprego? Tu me amas, Pedro? Tu me amas se te julgarem, te caluniarem e te apontarem o dedo? Tu me amas, Pedro? É uma condição. Tu me amas, Pedro, somente porque eu te abençoo? Tu me amas somente porque eu te dou saúde? Tu me amas somente porque eu cuido da tua família? Tu me amas somente porque você vê por que condição tu me ama, Pedro? Amor filéu tem que ter uma condição para servir a Jesus. Eu só vou na igreja se Deus me abençoar. Eu só vou na igreja se Deus me prosperar. Eu só vou na igreja se Deus me curar dessa enfermidade. Eu só vou na igreja se Deus tocar no meu familiar. Condição. Tu me amas, filho? Agora é Jesus. Quando Pedro entende que ele vai para o amor ágape, que é um amor incondicional, um amor que não tem condição, um amor que diz: se tu me der, tu é Deus; se tu não me der, tu é Deus; se tu me curar, tu é Deus; se tu não me curar, tu é Deus; se tu salvar, tu é Deus; se tu não salvar, tu é Deus. Aí ele grita: eu te amo, Jesus, não importa o que aconteça. Aí Jesus olha para Pedro e diz: agora sim, Pedro, agora tu vai começar a tua chamada. Aleluia. Amor ágape, um amor que não tem condição, um amor que tem renúncia, porque a Bíblia diz que aquele que quiser vir após mim, pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Negar a mim mesmo é olhar para aquilo, eu desejar, eu querer, mas eu não vou fazer porque eu vou entristecer aquele que me chamou. É eu ter que renunciar àquilo que eu mais amo, muitas vezes por amor a Cristo, por amor a Jesus. Amor incondicional, não tem condição, é renúncia. Eu vou renunciar porque Ele me amou antes de eu amar Ele. Eu vou renunciar porque Ele estava indo numa cruz junto ao Calvário para morrer. E quando Ele cai, aleluia, naquele momento ali com a sua cruz, a Bíblia diz: quantas vezes, aleluia, Jesus pediu para Pedro? 3. Quantas vezes Jesus foi tentado no deserto? 3. Quantas vezes o diabo chegou tentando parar Jesus? 3. Foi no deserto 1, foi no Getsemane 2, e agora quando Jesus cai com a sua cruz, aleluia, todo machucado, ferido, com as ferpas sobre a sua carne sangrando, todo ferido, o diabo ainda chega e diz: olha, o que eu te apresentei lá no deserto está de pé, o que eu te apresentei, aleluia, no monte ainda está de pé, e aleluia. Mas Jesus não olhou com condição, Jesus não quis condição, Ele somente morreu
morreu naquela cruz em favor aos meus e aos teus pecados, porque nós não merecíamos, porque nós éramos um amor condicional, e o nosso Deus é um amor incondicional. Por isso que Deus chegou até Pedro. Ele chegou até Pedro, aleluia, porque o homem não vê, Deus não vê como o homem vê. Os homens olhavam para Pedro e diziam: Pedro está caído, Pedro negou Jesus, Pedro ele falhou com Deus. Eu vejo pensando os discípulos olhando para Pedro e dizendo: não foi tu que disse que ia morrer com Jesus e você negou Jesus? Um homem agora fracassado, um homem derrotado, um homem que prometeu algo para Deus e não cumpriu, não tinha mais nada, mas Jesus foi resgatar Pedro. Jesus não olhou em condição, ele foi incondicionalmente: eu vou te resgatar, Pedro, aleluia. E Deus muda o cenário daquele homem. Deus muda o cenário daquele homem. Quando muda o cenário daquele homem, agora a Bíblia diz que Pedro começa a ser usado fortemente por Deus. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de Pedro. Sabe o que Deus diz para ti nessa noite? Eu não sei o que você fez ou prometeu para Deus. Eu não sei o que você fez, qual o teu propósito que você lançou para Deus no teu primeiro amor, e hoje você não está mais cumprindo. Eu não sei qual é o propósito que você tem com Deus, que não está mais daquela forma que era antes, ou até mesmo não importa o que você fez ou o que você errou. Quem sabe você diz: Senhor, eu sou um pobre miserável, falhei contigo essa semana. Não importa, Deus, aleluia, me trouxe aqui para dizer que da mesma forma que Ele ama Pedro e amava Pedro e resgatou a Pedro, Ele me trouxe para dizer: ainda tem esperança para ti, Pedro. Eu vim te buscar porque eu tenho uma obra sobre a sua vida, Pedro. Aleluia. Pode julgar, pode falar, pode atacar pedra, pode dizer que tu está derrotado, mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu tenho um projeto contigo, Pedro, porque eu vejo de uma forma diferente do que o homem vê. E a Bíblia diz que Deus não desistiu de Pedro. Deus tinha um projeto, aleluia, com Pedro, porque Ele não desiste de você. O homem pode ter desistido, o homem pode ter abandonado, mas Deus não desiste de você. E Ele pede para ti nessa noite: tu me amas? Amas mesmo? Ou é uma condição que faz você amar Jesus? Ele olha para ti hoje como olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Então renuncia. Então renuncia. Então renuncia, Pedro. Então larga o teu eu e para de fazer do jeito que tu quer e começa a fazer do jeito que eu quero, Pedro. Aí como pode um homem fracassado, derrotado, um homem que negou Jesus, que aleluia, cortou a orelha de um soldado e prejudicou um irmão, uma pessoa que estava ali, um homem que prometeu para Deus e aleluia não cumpriu, agora ser um homem que quando passava a sombra curava? Na primeira pregação mais de 3.000 almas para Jesus, aleluia, um homem, aleluia, que quando estava na porta formosa ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas levanta e anda em nome de Jesus. Sabe o que é isso? Arrependimento, propósito, aleluia, conserto com Deus. Deus me trouxe para dizer: Pedro, aleluia, quem sabe te olham dessa forma, mas te conserta porque eu tenho um projeto na tua vida. Tu me amas, Pedro? Se coloque de pé. Essa mensagem de hoje é uma reflexão, e Deus Ele pede para nós: tu me amas? Qual resposta nós vamos colocar diante de Deus?
A primeira resposta de Pedro, de boca para fora, com o coração longe de Deus: eu te amo, Jesus. A segunda, um amor filéu com condição: Jesus, eu te amo, mas se tu fizer isso por mim. Ou um amor incondicional que diz: Senhor, não importa o que aconteça, eu te amo porque tu me amou primeiro. Aleluia, oh glória, Deus é fiel. Faço 2 convites nessa noite e entrego o microfone. Primeiro convite, para você que de repente fez uma reflexão como Pedro disse: realmente, eu preciso ser melhor, eu preciso fazer mais, eu preciso me colocar mais. Dê um passo até a frente que nós vamos estar orando por você. E o segundo convite, a você que nunca aceitou a Cristo e quer colocar a sua vida diante de Deus. Jesus pede: tu me amas? Aleluia. E se não tiver ninguém, amém? Então eu vou passar aqui para os nossos irmãos que estão orando e dando encerramento. Vamos orar então? Isso, vamos orar então pelos irmãos, amém? Porque Jesus pede para ti: tu me amas? Vai renunciar por mim? Amém. E eu também. Essa palavra, irmãos, não é porque eu sou pregador que não fala comigo, não. Porque a Bíblia diz que o discípulo chegou para Jesus e falou assim: nossa, Jesus, mas eu já fiz muito. E Jesus olhou para ele e disse assim: mesmo tu fazendo muito, ainda inútil és. Era Jesus dizendo para ele: e daí? Isso não é nada ainda, quem morreu na cruz fui eu, não foi tu. Eu preciso ser melhor para Jesus. Aleluia, oh glória, oh aleluia. Eu me maravilho, eu fico feliz com essa palavra, porque Pedro estava sendo apontado, um coração inflamado de tristeza, um coração angustiado de dor, de apontamentos, mas Deus não desistiu de Pedro. E da mesma forma Deus não desiste de nós, porque quantas vezes nós falamos como Pedro: aleluia, Senhor, eu vou fazer tal coisa para ti, e negamos Jesus. Eu vai ser desse jeito e negamos Jesus. E mesmo assim Jesus, aleluia, Ele vem até nós com a sua misericórdia, aleluia, nos dá aquele puxãozinho de orelha como hoje, nos coloca nos trilhos da salvação e nos abençoa. Vamos orar ao Senhor. Pai, te damos graça, louvamos a ti porque o Senhor é Deus, é poderoso e é soberano, meu Deus. Assim como Pedro, meu Pai, ele abriu, rasgou o coração, meu Deus, para dizer: Senhor, eu te amo incondicionalmente, não tem condição para mim te amar. Nos ensina a ser dessa forma, meu Pai, de te amar acima de todas as coisas, porque é um mandamento seu amar Deus sobre todas as coisas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa hora, meu Deus, eu te peço, Pai, encarecidamente, aleluia, que se tiver algum irmão, alguma irmã nessa noite, que quem sabe, meu Pai, se sente tão pequeno por ser falho, ser pecador, meu Deus, por ter falhado e errado, e acha que quem sabe o Senhor virou as costas para ele, para ela, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, eu sinto a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, dizendo: eu não desisti de você. Aleluia. Carabaço decanta lamandai. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta hora eu peço: dá força ao cansado, Senhor, dá força ao cansado, meu Pai.
Meu Deus, aquela pessoa que pede graça para fazer mais, reveste da tua graça, do teu poder, da tua unção. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós cremos na tua palavra, meu Deus, e ela diz que um coração contrito, ele, meu Deus, aleluia, é recebido diante de Deus, e aquele que vem até o Senhor, de maneira nenhuma é lançado fora. Aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nesta oração eu peço, resgata ministérios, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, arde a chama do primeiro amor em nosso coração, Senhor, para que podemos fazer como Pedro e dizer: eu te amo, Jesus. Meu Deus, nos dá força, Pai, para vencer a dificuldade dessa terra, para vencer a dificuldade deste mundo, Senhor, as hostes da maldade, Senhor, nos reveste, Senhor Jesus, para que possamos, em nome de Jesus, estar firme até a consumação do século, porque a sua palavra diz para nós ser fiel até a morte, porque o Senhor nos daria a coroa da vida. Então aqui está um povo, meu Pai, neste lugar, que está marchando e esperando a tua volta, meu Pai. Mas que possamos, em nome de Jesus, além de estar preparado, amando ao Senhor acima de tudo, te pedimos e te agradecemos. Aleluia. É a nossa oração em nome de Jesus.